Fala galera, bom dia aí. Vamos seguir no capítulo 19 de História 1, ok? Bom, agora falta falar do governo Campos Salles, né? O Campos Salles foi o cara que renegociou a dívida externa brasileira, que concluiu, melhor, as negociações que haviam sido iniciadas no governo anterior, no Prudente de Moraes, ok? A situação econômica do país ainda era muito grave por conta da política econômica que gerou o encilhamento. E aí era necessário que o governo fizesse uma renegociação da dívida para sanear a economia e favorecer, né, tanto os cafeicultores até a sociedade de forma geral, embora a gente vá ver aí que as exigências que a Inglaterra fez para que fosse concedido esse novo empréstimo, né, para que fosse renegociada a dívida brasileira, foram, no geral, muito nocivas para os mais pobres. Ok? Então, foi também sobre o governo Campos Salles que ele estruturou as bases de dominação política, né, que os cafeicultores vão montar, conhecida como política dos governadores. É esse sistema que vai manter os cafeicultores por tanto tempo no poder. E esse sistema foi criado pelo Campos Salles. A gente vai deixar para falar da política dos governadores aí já já, ok? Então, para a Inglaterra renegociar a dívida externa do Brasil e conceder esse fundo de LOA, né, é, ela fez algumas exigências, como, por exemplo, exigiu que o Brasil aumentasse impostos, exigiu que o Brasil diminuísse a circulação de papel moeda, exigiu que o Brasil fizesse corte em setores, né, públicos, sociais, aí diminuiu-se obra pública, diminuiu o investimento, né, na área de saúde e educação e assim por diante. Além disso, as alfândegas do país, como está escrito aqui embaixo, né, na fotinha do Campos Salles, as alfândegas do país tiveram suas receitas hipotecadas e, se preciso fosse, a Central do Brasil e a Companhia de Abastecimento de Água da capital também teriam suas receitas confiscadas. Ou seja, se o governo brasileiro não conseguisse, né, bancar os empréstimos que haviam sido pegos, que haviam sido adquiridos lá com os ingleses, né, a nossa Central do Brasil e a Companhia de Abastecimento da Água do Rio de Janeiro teria todo a sua grana enviada para os bancos ingleses, ok? Dessa forma, com esse novo empréstimo, né, a situação econômica do país melhorou, tá? Só que melhorou sobretudo para os cafeicultores. Mas esse conjunto de exigências que a Inglaterra impôs ao Brasil e que o Brasil teve que aceitar, acabou naturalmente prejudicando os mais pobres, né? E aí o desemprego vai aumentar, a renda vai cair, né? E todo aquele problema que a gente já sabe. Tranquilo? Por fim, para a gente terminar a fala sobre o Campos Salles, o que a gente tem que entender é o mecanismo de política dos governadores, criado por ele, né? Porque foi ele que estruturou as bases de dominação política dos cafeicultores. O que era a política dos governadores? É o seguinte: o governo federal. Só um minutinho para responder aqui, pessoal. Esse lance de gravar a aula olhando o Zoom e o Classroom é complicado, mas vamos lá. Eu acho que estava falando da política dos governadores, né? Então, a política dos governadores foi a base de dominação política criada pelos cafeicultores. Em que consistia ela? Consistia o seguinte: os governadores dos estados, né, se fechassem com o governo federal, né, com Campos Salles, nesse caso aí, depois Rodrigues Alves e assim por diante, ele teria as verbas necessárias para fazer as obras de campanha que a classe política de cada região havia prometido. Agora, se os governadores dos estados não fechassem com o governo federal, não teria liberação de verbas por parte do governo federal para esses estados. Então, esses estados teriam muito menos dinheiro para fazer suas obras públicas, né, e assumir as suas promessas de campanha. Então, naturalmente, para um governador era interessante que ele estivesse aliado ao governo federal para ter mais verba, para conseguir fazer o que ele prometeu em campanha e para conseguir eleger um sucessor. Naquela época não podia se reeleger, mas podia eleger um sucessor, um aliado, um amigo, um parente, etc. Né? E aí, se o governador é fechamento do governo federal, beleza. O governo federal injeta muito dinheiro nesse estado e fica todo mundo feliz. Claro que o governador, além disso, né,
tem que colocar os coronéis das suas regiões para pressionar a população a votar nos candidatos dos cafeicultores. Quem eram os coronéis? Os coronéis eram ricos proprietários que ganhavam do governo o título de coronel, sem necessidade de ser militar. Tá? Esse título de coronel não tem a ver com militarismo. O título de coronel tem a ver com a criação da Guarda Nacional lá no período regencial, né? Então, o que acontece? Durante o período republicano, a Guarda Nacional não existe mais, mas o título de coronel permaneceu. E esses coronéis eram os grandes proprietários dos interiores do Brasil e que recebiam das autoridades o direito de formar milícias, formar grupos de homens armados nas suas regiões e controlar, né, a cidade, a aldeia, o vilarejo, seja lá como for. Né? E muitas vezes é claro que esses coronéis acabavam abusando, usando e abusando dos seus poderes. Nos filmes, nas novelas do Brasil mostram, não, nos mais antigos mostram muito bem como era o poder dos coronéis. Inclusive naquele filme Gonzaga de Pai para Filho mostra que o Luiz Gonzaga foi expulso da sua cidade lá no Pernambuco porque se apaixonou pela filha do coronel, né? Isso é história real. E o coronel, obviamente, não queria que um não branco se casasse com sua filha, né? Naquela sociedade muito mais racista que a de hoje. E aí o coronel determinou que o Luiz Gonzaga tivesse que meter o pé da sua cidade, enfim. Aí vejam um filme que vocês vão achar interessante. Então a política dos governadores é um sistema de alianças, né, entre o governo federal, os governos estaduais e até mesmo os governos municipais, né, na figura dos coronéis, onde se o governador fechasse com o presidente, ele tinha verba, beleza. Se o coronel conseguisse fechar com um governador, que era por sua vez fechamento dos cafeicultores, e conseguisse eleger, né, o candidato dos cafeicultores da situação, aí ele continuava coronel. Mas se o coronel não conseguisse pressionar a população a votar no candidato que era para ser votado, né, segundo os cafeicultores, ele perdia o cargo de coronel. Né? Então a política dos governadores ela basicamente funcionava através do coronelismo, né? Que eram essas práticas de dominação que esses ricos proprietários exerciam nos interiores do país. E por sua vez o coronelismo tinha outros dois mecanismos, né? Que era o curral eleitoral e o voto de cabresto. O coronel ele geralmente pressionava a população a votar no seu candidato de duas formas, ou, né, pressionando, né, ou digamos num método mais raivoso, né, que era o voto de cabresto. O voto naquela época não era secreto, era aberto, você entregava uma cédula, né, com o nome do candidato escrito que você ia votar, e não era colocado numa urna secreta, você entregava a cédula aberta para todo mundo ver. Então, um capanga do coronel, né, da região ficava ali na sessão de votação, que geralmente era organizada pelo próprio coronel, e ele ficava ali de olho em quem ia votar no candidato do coronel. Se você não votasse no candidato do coronel, certamente você sofreria sanções. Mas o coronel também tinha uma outra forma de conseguir fazer com que os seus submetidos votassem no candidato do coronel, que eram festas, não é? Regadas a muita bebida e comida às vésperas ou mesmo no dia da eleição, para que a população votasse no candidato de desejo do coronel. Dessa forma, era quase que impossível você não conseguir eleger o candidato dos cafeicultores. Mas mesmo assim, existia um outro mecanismo na política dos governadores ao lado do coronelismo, que era a comissão de verificação, ou a comissão verificadora de poderes. Essa comissão existia justamente para impedir, né, que um candidato da oposição assumisse. Tá? Então vamos lá. Pelo esquema da política dos governadores, eu, Flávio, coronel de Itaipuaçu, quero que seja eleito Joãozinho da Escove. Mas eu sou um coronel tão bosta que mesmo usando o voto de cabresto curral eleitoral, eu não consegui eleger o Joãozinho da Escove. Quem foi eleito foi o Manuelzinho. Né? O Manuelzinho é um candidato da oposição, não é desejo nem meu nem dos cafeicultores que ele governe. O que a gente faz para impedi-lo de governar? Né? A gente impede ele, na verdade, nem de governar, de assumir. Então o cara podia se candidatar, ele podia até ganhar a eleição, mas assumir dificilmente isso iria acontecer. Tá? Por quê? Porque existia a Comissão Verificadora de Poderes, que iria fazer uma investigação na candidatura do sujeito,
né, na candidatura do Manuelzinho, e ia descobrir uma ilegalidade nessa candidatura. Se não encontrasse, se inventava e aí impedia esse sujeito de assumir. Era o que a gente chama de degola. Não degola literal, a pessoa não era assassinada, não, mas degola política. Okay? Tipo lei da ficha limpa, que você impede o sujeito de assumir por conta da restrição judicial que ele tem. Ok? Então vamos falar aí do Rodrigues Alves agora. O Rodrigues Alves ele é o cara que vai fazer uma reforma urbana no Rio de Janeiro, né? Porque a capital era no Rio de Janeiro. Aliás, as duas promessas de campanha do Rodrigues Alves eram no sentido de fazer a reforma urbana e de reestruturar o porto do Rio de Janeiro. Ok? Era basicamente essa as duas grandes missões dele. E ele, através dessa reforma urbana, o texto... Não, vamos falar da reforma urbana primeiro, depois eu falo isso aí, né? Da política do café com leite, que segundo o livro, né, o Rodrigues Alves seria o primeiro resultado eleitoral da política do café com leite. Vamos falar disso primeiro, senão enrola o meio de campo. Com a política dos governadores, né, criada lá pelo Campos Salles, que a gente falou aqui acima, os cafeicultores quase sempre elegiam seus candidatos. Era muito raro que alguém conseguisse passar, né, pelo coronelismo e depois pela comissão de verificação, alguém que não fosse fechamento dos cafeicultores. Mas é claro que por vez ou outra alguém, né, conseguia. Mas no geral não conseguia. No geral, com a política dos governadores, o que se fez foi deixar o comando da República Brasileira na mão dos cafeicultores, sempre na mão dos cafeicultores. E os cafeicultores eram quem? Principalmente os mineiros e os paulistas, ou melhor, os paulistas e mineiros, né? Se for numa ordem aí de importância, os paulistas eram mais. E aí o que vai acontecer? Pela lógica da política dos governadores, Minas e São Paulo se revezariam, se alternariam no poder. Uma hora seria um presidente paulista, uma hora seria um mineiro, uma hora seria um paulista, outra hora seria um mineiro e assim por diante. Isso deu origem ao que a gente chama de política do café com leite. Como se tivesse havido uma alternância, né, no comando da República Brasileira entre Minas e São Paulo. Essa alternância não aconteceu. Tá? Realmente, se a gente for olhar aí os presidentes, se vocês quiserem, depois eu tenho até no livro do Gilberto Cotrim, aliás, um clássico, um livro velhinho, mas que eu gosto muito para estudar, para dar uma olhada e tal, que é a História e Consciência do Brasil, do Gilberto Cotrim. Ele tem uma lista lá dos presidentes desse período e a origem de cada um deles. Se vocês olharem, vocês vão ver que não é sempre um paulista e um mineiro. Às vezes teve 2 paulistas consecutivos, 3 paulistas, às vezes tinha alguém, né, da Paraíba e assim por diante. Mas, no geral, eram políticos mineiros ou paulistas que comandaram a política brasileira nesse período, né, da República Oligárquica. Se não houve uma alternância do poder entre mineiros e paulistas, houve um predomínio no poder entre paulistas e mineiros. Tá? Isso é fato, digamos assim. E aí o Rodrigues Alves seria o primeiro resultado dessa política de café com leite, né? Dessa política de alternância ou de predomínio. E aí ele quer fazer do Rio de Janeiro uma cidade moderna, sobretudo inspirada em Paris, não é? Que era o grande centro de referência da Europa na época, e ainda é, de certa medida, não é? Mas, sobretudo, não porque ele queria fazer da cidade mais bonita, mas porque isso os problemas da cidade estavam afetando a economia, né? E isso eu vou falar quando comentar sobre a revolta da Chibata e falar sobre uma música que faz referência a esses problemas, né? O Mestre Sala dos Mares, do João Bosco e do Aldir Blanc. Ok? Então, o Rio de Janeiro, no período do governo Rodrigues Alves, aliás, durante todo o início do século XX, foi um palco de epidemias. Em época de coronavírus, eu acho que a gente pode começar a pensar em um pouco do que foi o Rio de Janeiro no início do século XX. Inclusive, agora eu tenho tido mais vontade ainda de ler um livro chamado Cidade Febril, do Sidney Chalhoub. Esse livro eu li um trecho, eu acho que eu li os primeiros capítulos na faculdade, não me lembro quais partes eu li, mas ele ele vai retratar justamente a sociedade brasileira, a sociedade melhor carioca, né,
no início do século XX, a cidade febril. Né? Por quê? Porque o Rio de Janeiro era, como o livro diz, um manancial de doenças, como febre tifoide, malária, varíola, febre amarela, né? Tuberculose, enfim, era uma coisa terrível e muita gente morria por conta dessas doenças que hoje são não tão graves, né? E aí ele quer reurbanizar a cidade, ele vai destruir ruas, né? vai alargar ruas, melhor, porque as ruas portuguesas, né? As ruas coloniais são muito estreitinhas, vai destruir cortiços, cortiços eram as moradias populares, né? Que geralmente moravam os negros, os mulatos, os mais pobres de forma geral, e eram moradias que não tinham ventilação, não tinham estrutura direito, e realmente o governo imaginava que elas eram focos de disseminação de doença, e eram, né, naturalmente, porque não tinham a devida condição de higiene. Muitas vezes eram várias famílias que usavam um só banheiro e assim por diante. Então, isso fez com que o governo usasse de uma política de reurbanização do Rio de Janeiro, que não foi muito democrática, porque inclusive numa novela que a Globo fez há um tempo atrás, Lado a Lado, que passou às 6 horas, ela mostrava, ela começava, se eu não me engano, por essa narrativa, né, de que tinha o Zé Maria, se eu não me engano, que era o personagem do Lázaro Ramos, e tinha a mulher dele, que eu não me lembro o nome, que era também uma personagem importante, ambos negros, ambos, né, livres por conta da República. A República é proclamada após a abolição da escravidão, um ano após, mas eles sofriam, né, os desmandos do governo daquela época, porque para o governo os cortiços tinham que ser demolidos, né, num processo que a gente chama de bota abaixo. E esses cortiços muitas vezes eram destruídos sem que se desse tempo para a população sair, retirar os seus bens. Muitas vezes aconteciam, né, até que pessoas morressem queimadas, porque era feito de uma forma extremamente autoritária. E aí o governo não pensou onde essas pessoas iriam morar, né? Naturalmente, elas foram ocupar as áreas mais desinteressantes da região do Rio de Janeiro, as áreas mais afastadas, dando origem às favelas, né? Ou, enfim, a essas moradias que a gente chama, essas moradias desordenadas que a gente chama de favela, ok? Por outro lado, nas áreas socialmente higienizadas, isso está escrito no final da página 43, né, não podiam existir os seres indesejáveis. Então, essas pessoas acabaram ficando, né, muito excluídas dos espaços públicos, né, porque eram vistos como pessoas indesejadas, né, tanto pela sua classe social, quanto pela sua origem étnica, tanto quanto pela sua origem econômica, pela sua situação econômica, que fazia dessas classes serem, não é, naturalmente os alvos maiores dessas doenças, né? Eu acho que já tem pesquisa indicando aí que os pobres morrem mais de corona do que os ricos, né? Isso eu acho que está ligado à questão de acesso, né, à higiene, à saúde, a tratamento médico, etc. Ok? Por conta dessa situação de doença, não é, e tal, o Rio de Janeiro vai conhecer no iníciozinho do século XX a revolta da vacina, né, porque o governo do Rodrigues Alves vai nomear para o Ministério da Saúde, digamos assim, não existia Ministério da Saúde ainda, tá? Isso é interessante a gente notar. Inclusive, depois, se quiserem, eu comento sobre um texto chamado Condenados pela Raça, Absolvidos pela Medicina. Um texto brabo, né? Eu não me lembro o autor, até porque é uma parte de um livro, não é um livro todo, que ele conta justamente o como que os negros, os mestiços, os pobres em geral nesse período no Brasil eram vistos como preguiçosos, degenerados, inferiores, não é? Por conta daquelas ideias evolucionistas que se tinha tanto no século XIX e XX, né? No início do século XX. E aí essa ideia de que o sertanejo, de que o homem do interior é inferior e que foi até muito reforçada por escritores como Monteiro Lobato, acabou criando uma imagem muito negativa do brasileiro, né?
E aí a medicina que descobriu, né, os estudiosos dessa área da medicina que descobriram que o sertanejo era realmente sim preguiçoso, mas não por uma questão de degeneração, não por uma condição natural, né, mas por conta de, no geral, esses homens do interior serem acometidos por doenças como verminoses, mal de Chagas e assim, naturalmente, eles ficavam menos dispostos, né? E uma vez tratados, voltavam à vida saudável e voltavam à disposição, né? O Monteiro Lobato ele é interessante porque ele até amadureceu a sua ideia. E quando ele percebeu isso, ele refez a história dizendo, olha, não, o Jeca Tatu, né, porque o símbolo desse homem sertanejo preguiçoso, né, degenerado, que era visto pelas elites brasileiras do século XX, era o Jeca Tatu, um personagem criado pelo Monteiro Lobato para retratar esse sertanejo. Mas ao final, né, o Monteiro Lobato maduro, ele vai já colocar na sua historinha que o Jeca Tatu não era preguiçoso por ser degenerado em sua natureza, em sua origem, mas sim por ser doente. Uma vez tratado, ele ficou bastante disposto, inclusive passou a concorrer com seu vizinho italiano, que já era próspero na época em que o Jeca Tatu era indisposto. Ok? Então, nesse contexto, vai acontecer a revolta da vacina, porque eu não me lembro agora, eu acho que eu não lembro qual a doença, varíola, lembrei, varíola. A doença que matava muita gente no Brasil dessa época era a varíola. E aí o cara que tinha sido nomeado como ministro da Saúde, mas pelo amor de Deus, não existia Ministério da Saúde, só passa a existir, se não estou enganado, com Vargas, tá? Assim como também o Ministério da Educação. Mas ele foi nomeado para fazer o processo de higienização do Rio de Janeiro, de sanitarização do Rio de Janeiro. E o Oswaldo Cruz foi escolhido porque ele havia estudado no famoso Instituto Pasteur, lá em Paris, né? E Paris, como eu disse, era a referência que se tinha para o Brasil, até porque Paris já tinha passado por um processo de higienização muito grande. Aliás, a formação de Paris tem a ver com toda essa questão de higiene dos ventos, né, para deixar o ar fresco e tal. E também tem até hoje tem muitos bebedouros públicos em Paris, por toda a cidade, e é interessante que eles são de um jeito meio estranho para evitar que os cavalos bebessem a água no bebedouro e contaminassem a água para as pessoas mais pobres, né? Para as pessoas que precisavam da água desse bebedouro. E aí você pensa, pô, isso aí hoje não tem mais sentido, porque hoje já não tem mais cavalo andando na rua assim, mas isso foi feito, né, numa época muito antiga, não me lembro mais a data, e isso mostra como Paris, Londres e outras cidades já vinham, né, se adaptando a esses novos tempos de epidemia, de aglomerado urbano e tal. E o Rio de Janeiro queria seguir esse espelho, né, que era Paris. O Oswaldo Cruz, por ter estudado lá em Paris e por ter estudado no Instituto Pasteur, que era a referência da ciência da época, acabou sendo convocado para a missão de sanitarizar o Rio de Janeiro. E aí tinha sido inventada a vacina contra a varíola e febre amarela, e aí o governo vai instituir a vacinação obrigatória, né, sem antes fazer uma campanha de conscientização. A população, obviamente, vai reagir com muita violência, não vai aceitar essa vacinação, principalmente porque as mulheres, no geral, eram vacinadas nas coxas, e isso, para aquela sociedade da época, era, né, visto como uma violência à honra das mulheres, até porque, naturalmente, existiam, né, pessoas idiotas que, né, abusavam das mulheres, agentes de vacinação que cometiam tais delitos, e aí a população no geral ficava olhando para esses agentes com muita desconfiança. Além do mais, se o Estado só aparecia para essas populações para botar abaixo os cortiços, por que agora ela vai vir com uma vacina, né? Então o povo vai ficar bastante desconfiado dessa vacina e vai fazer uma onda de vira-vira no Rio de Janeiro, né? Eu não consigo pensar uma palavra, uma onda de protesto. Na época não tinha ônibus, né? Mas vão virar bondes, vão quebrar lojas, enfim. Durante uma semana a cidade do Rio de Janeiro vai ficar em
polvorosa, a população não aceitava a vacinação, e aí somente quando o governo voltou atrás, fez uma campanha de vacinação para esclarecer, não é, os efeitos colaterais e para mostrar para a população que não era uma coisa para o mal da população, aí ela vai aceitar e vai ser feita a vacinação e tudo volta à normalidade. A revolta da vacina não tinha um ideal, digamos, mais amplo, né? Ela era o acumulado de insatisfações que se cristalizou nessa questão da vacinação. Então, uma vez que o governo volta atrás e retira a obrigatoriedade da vacina e faz a campanha de vacinação, o movimento se desintegra, porque, como eu disse, ele não tinha um leque mais amplo de reivindicações. Por fim, os cafeicultores, eles tiveram, né, eles criaram lá no Campos Sales, a gente já viu uma base de dominação política, que foi a política dos governadores, e agora eles vão criar também, né, o Convênio de Taubaté. Isso foi criado já no finalzinho do governo Rodrigues Alves e início do governo Afonso Pena, que foi uma política de valorização do café, porque o café já vinha tendo superprodução. Já estava produzindo mais do que o mercado internacional podia consumir. Isso, naturalmente, resultava na queda de preço do produto. Os cafeicultores, para se beneficiar, acabaram se reunindo e estabelecendo que o governo compraria o excedente de café para manter o preço do produto elevado no mercado internacional, né, usando o dinheiro do contribuinte para beneficiar as elites. Óbvio que existiam críticos a esse sistema e óbvio que também existiam pessoas que aplaudiam esse sistema, dizendo que, olha, o café é mais de 70% da economia brasileira e por isso merece ser, sim, beneficiado. E existiam aqueles que diziam, olha, o café é para enriquecer os ricos, então eles que arquem com os custos do seu negócio, né? Com os riscos do seu negócio. Então, eu particularmente estou mais alinhado, inclusive, com essa lógica, né? De que a população como um todo não devia pagar para enriquecer apenas os cafeicultores. Mas não era apenas os cafeicultores também que ganhavam dinheiro no Brasil dessa época, não. A borracha também vai ter um surto, né, de produção no Brasil no século XIX, no final do século XIX, início do século XX, principalmente por conta do contexto da Segunda Revolução Industrial e da expansão da indústria automobilística, né? Isso vai fazer com que a borracha seja muito mais usada para fazer automóveis, ainda mais porque o Charles Goodyear, por isso o nome da marca Goodyear, né, e Dunlop, que são os dois. Acho que o Dunlop também fez uma descoberta. O Marcelo Bittencourt, um professor que eu tive, dizia que foi o Dunlop que aprendeu a fazer o pneu, né? Os livros dizem que foi o Charles Goodyear, mas o Bittencourt é doutor já, né? Enfim, deve saber mais. De todo modo, Goodyear ou Dunlop, o Dunlop eu acho que foi na África. Eu acho que ele dominou algumas regiões da África que tinha um arbusto que também podia fazer borracha. Aqui no Brasil era a partir da seringueira, né? E aí, nesse contexto de Segunda Revolução Industrial, a população do Brasil, principalmente do Nordeste, começou a migrar desesperadamente para o Norte para fazer a extração, né, nas seringueiras. A região norte cresceu muito, né? Um exemplo disso é o Teatro Amazonas, belíssimo, gigantesco, deve ter custado muito dinheiro, deve ter dado um trabalho danado para construir isso aí. A expansão da região norte foi tão grande que os brasileiros chegaram a ocupar as regiões que hoje correspondem ao Acre, mas que faziam parte da Bolívia. E o Acre, inclusive, foi negociado a partir de então, né? Porque muitos brasileiros estavam indo para a região. Mas a região vai logo conhecer a decadência econômica, muito por conta da falta de incentivo do governo brasileiro, que não tinha nada semelhante ao Convênio de Taubaté para beneficiar a borracha, né? Os cafeicultores, eles eram... A elite brasileira, no geral, é muito conservadora e eles não queriam beneficiar outro setor da economia, né? E por isso a borracha, né, acabou não prosperando durante muito tempo. Além disso, também existe o fato de que os ingleses e alemães acabavam usando outros produtos, né, outros vegetais para a produção de borracha em suas colônias, tanto na África quanto na América Central, né, e também na Ásia. Isso fez com que a borracha do Brasil conhecesse um rápido declínio e o norte do país, consequentemente, também. Por fim, vamos falar dos dois governos, o Afonso Pena e o Nilo Peçanha. O Afonso Pena ele assumiu o compromisso de federalizar o Convênio de Taubaté, porque inicialmente o Convênio de Taubaté era um acordo entre os estados produtores, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo.
o governo desses estados que comprava o excedente. Mas a partir do Afonso Pena ele vai federalizar o convênio de Taubaté, ou seja, todo o país vai pagar os custos da compra do café excedente. Beleza? Porém, o Afonso Pena ele sonhava com a industrialização do país e aumentou a taxa alfandegária dos produtos industrializados numa tentativa de aumentar o consumo dos produtos nacionais. Mas isso ainda não encontrava eco, né? Não encontrava uma conjuntura favorável para acontecer. Okay? Isso vai rolar lá em 1930 com Vargas. Depois o Nilo Peçanha, né, que vai governar por um breve período, já que o Afonso Pena morreu no meio do caminho. Né? O Nilo Peçanha era o vice do Afonso Pena. E ele governou no momento em que a borracha estava crescendo muito, né, e que chegou a ser o segundo lugar do PIB no Brasil. Só que vai ser sob o governo do Nilo Peçanha que a borracha vai entrar em grande declínio por falta de estímulo do próprio governo, né? Já que o Estado brasileiro, como está escrito aqui, né? Já que o Estado brasileiro não criou nenhuma espécie de programa de desenvolvimento e proteção aos produtos de borracha, ok? E aí, após o governo do Nilo Peçanha, a gente vai ver que vai ter uma tretinha, né? Porque Minas vai romper com São Paulo e vai se unir ao Rio Grande do Sul para indicar a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca, que era o sobrinho do Deodoro. Mas isso aí a gente vai deixar para a próxima aula, quando começarmos, então, o capítulo 20. Beleza? Até aí, então, qualquer dúvida, digam. Um abraço a todos, eu fui.